Olá, eu sou o professor Prazeres, professor de Química da equipe do Estratégia Vestibulares, que gravou um videozinho para você sobre ligação metálica. Ligação metálica é facinho, rapidinho, um vídeo curtinho, que vai te ajudar bastante a entender sobre como essa ligação é formada e alguns exemplos de materiais que têm essas ligações também, beleza? Então vamos lá. Ligação metálica. Formação da ligação metálica. Então, primeiramente, você tem que entender que a ligação metálica é formada por átomos que têm tendência a perder elétrons. Quais são os átomos que têm tendência a perder elétrons? Os metais. Existem alguns casos de ligação metálica que ocorre entre metais e ametais? Sim, mas calma lá, a gente vai chegar lá. Então, por enquanto, ligação metálica ocorre entre metais. E metais tendem a perder elétrons para adquirir uma certa estabilidade. Então, eles têm uma baixa força de atração, a gente pode chamar assim. Então, olha só essa representação aqui da ligação metálica. Então, esse videozinho aqui vai te ajudar a entender isto melhor. Entendeu? Nada, né? Ó, vou voltar. Então, olha só. Então, primeiramente, na ligação metálica, você tem um aglomerado de íons ou átomos, beleza? Que são todos metálicos. Então você tem um metal, 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 um metal. Todos esses metais têm tendência a perder elétrons. Então o que eles fazem? Você vai imaginar como se esse átomo aqui, ó, metálico, ele empurrasse o elétron para esse. Plá! Só que esse, na mesma hora, empurra para esse, que empurra para o outro, que empurra para o... Então fica um monte de átomos assim, com tendência a perder elétron, empurrando um elétron para o outro, um elétron para o outro, um elétron para o outro. E aí, com isso, os elétrons ficam se movimentando. Ó. Tchum, 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 tchum. Eles ficam lá se movimentando. Isso é a ligação metálica. Então, a ligação metálica, eu vou aqui caracterizar para você como um deslocalização dos elétrons da ligação. Os elétrons ficam se movimentando nesse retículo metálico aí. Eles ficam se movimentando, vão para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Alguns autores chamam isso de mar de elétrons. Esse termo mar de elétrons está caindo em desuso nos vestibulares, bem? O melhor termo, assim, mais completo mesmo, é deslocalização dos elétrons da ligação. Eu mesmo nem gosto de usar mar de elétrons. Eu gosto de falar, tem uns elétrons deslocalizados. Você vai ver nessa aula, eu vou falar bastante. Tem uns elétrons deslocalizados entre esses átomos metálicos. Acabou. Isso é a ligação metálica. Simples assim. Enquanto a ligação iônica se representa a transferência de um elétron de um para outro, na ligação covalente a transferência de um elétron para o outro, aqui não, entendeu? Nessa aula, a ligação metálica ela é isso. E não tem uma fórmula específica. Você normalmente fala assim, ó, nessa liga metálica aqui tem ouro, chumbo, cádmio. Acabou. E a gente vai entender que a ligação é assim. Lá, no meio dessas bolinhas aí, nesses átomos, alguns eram chumbo, alguns cádmio, outros eram outra coisa, e os elétrons ficam se movimentando. Beleza? Mas vamos continuar aqui falando de outros aspectos. Vamos lá. Propriedades dos compostos iônicos, dos compostos metálicos, perdão. Nas propriedades dos compostos metálicos temos conduzem corrente elétrica. Por que eles conduzem corrente elétrica? Porque os elétrons já estão deslocalizados, os elétrons já estão livres, já podem se movimentar. Então, o que é a condução de corrente elétrica? É quando você vai falar para esses elétrons já estão se movimentando, se movimentarem no mesmo sentido. Então, você vai falar, ei, todo mundo para lá de lá, aí os elétrons. Aí você tem uma corrente elétrica.
É claro que essa corrente elétrica ela é induzida, né, por alguma atração, ímã, placa, alguma coisa assim, para esses elétrons se movimentarem, mas os metais conduzem corrente elétrica porque eles têm carga, os elétrons, e eles estão livres nessa deslocalização dos elétrons, beleza? Próxima propriedade, conduzem calor. Por quê? Porque os átomos estão próximos um dos outros, uma bolinha do lado da outra, bolinha do lado da outra e assim sucessivamente. Então, propaga facilmente uma vibração. Você vai imaginar, dar um peteleco num, ele vai bater no outro, vai bater no outro, vai bater no outro. Então, eles são bons condutores de calor e de eletricidade. Maleáveis. Sim. Olha só. Eles são maleáveis porque não tem, como é que eu posso dizer? Repulsão de cargas. Lembra nos compostos iônicos? Se você não viu, assiste o vídeo que já está disponível aí para você. Na ligação iônica acontecia assim, um cátion e um ânion. Aí embaixo desses tinha um ânion e um cátion. Quando você bate nesse ânion e ele desce, acontece uma força de repulsão e ele se afasta. E aí isso quebra o retículo. Na ligação metálica, isso não vai acontecer. Vou representar aqui para você, acho que vai ficar melhor desenhado. Ó, você tem vários átomos metálicos e os elétrons deslocalizados aqui. Tchum, 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 tchum. Vamos supor, aplica uma força batendo aqui, ó. Então vai movimentar essa coluna. Então vai acontecer essa transformação. Tava aqui, aí essa coluna vem para cá, ó. Tuf, entendeu? Tipo, quebrou para cá assim, ó. Como se isso aqui tivesse andado para baixo. Os elétrons estão se movimentando. Quando tem essa mobilidade, né, quando tem esse deslocamento dessas partículas, os elétrons continuam se movimentando ao redor. Então não tem aquela repulsão que tinha entre o cátion e o ânion no composto iônico. Não tem. Eles continuam aqui se movimentando. Ou seja, se você movimenta um átomo no retículo e isso não provoca uma repulsão, então ele tem várias formas de ser moldado. Por isso, quando você pega uma placa metálica, dá uma porrada, ela dobra. Porque teve esse rearranjo desses átomos e não teve repulsão. E os elétrons continuaram se movimentando ao redor. Beleza? Próxima propriedade. Dúcteis. Então, essa propriedade dúctil e tenazes, claro, tem a ver com a maleabilidade, mas dúctil é a capacidade de formar fios e tenazes, capacidade de formar placas. E claro que essas propriedades vêm dessa característica de serem maleáveis. Beleza? E a gente utiliza para isso, né? Um fio de cobre, ou seja, para conduzir corrente elétrica, uma placa metálica, ou seja, uma placa colocada numa bateria. Então, você vai conseguir fazer isso. Ó, um exemplo legal para você juntar. Lembra quando o Rutherford foi fazer o experimento do bombardeamento da lâmina de ouro? Por que ele utilizou a lâmina de ouro? Porque é ouro? Não, porque aquele experimento ele precisava de alguma coisa muito fina, muito fina. Então ele fez uma lamínula de ouro muito fina. Na verdade, o que ele fez? Ele derreteu um pouquinho de ouro, colocou num bloco bem maciço e veio com outro bloco e espremeu. Então imagina eu tenho uma gota de um líquido que você espreme dois blocos que se encaixam bem assim. Então vai formar uma películazinha, entendeu? Então essa capacidade dos metais foi o que Rutherford pensou em selecionar. Eu vou fazer uma lâmina de ouro, mas ele poderia fazer lâmina de qualquer coisa. Vou fazer uma lâmina de pedra. Mas ele ia conseguir fazer tão fino assim? Não, por quê? A probabilidade dessa lâmina de pedra se quebrar é muito maior do que de uma lâmina de ouro, entendeu? Então vamos lá, próxima propriedade. Brilhosos, sim. Os metais têm esse brilho característico. Lembrando que o brilho característico de um metal não vem do metal em si, ou seja, um material de ouro não é dourado porque os átomos são dourados. A coloração dos objetos vem dos elétrons. A absorção da energia e, enfim,
A absorção e emissão da energia luminosa vem dos elétrons. Então, o átomo de ouro não é dourado, e sim o material de ouro é dourado por causa dessa transição desses elétrons. Beleza? E muitos apresentam elevada temperatura de fusão e ebulição. Né? Você tem ali uma placa de cobre, uma placa de zinco, uma placa de ferro, eles têm elevadas temperaturas de fusão. Por que muitos? Não são todos. Mercúrio. Mercúrio é líquido à temperatura ambiente. Um único metal líquido à temperatura ambiente. Mas o galho, se você coloca ele na mão, não faz isso porque é tóxico, mas se você colocar ele na mão, ou seja, você deixa ele em cima da bancada, ele é sólido. Quando você coloca ele na mão, ele já fica líquido, a temperatura de fusão dele é baixa. São algumas exceções, mas boa parte dos metais tem elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Bem, ligas metálicas. Simplificadamente, vou chamar ligas metálicas como misturas contendo metais. Contendo no mínimo um metal. E esse metal tem que ser o mais abundante. Olha só. Liga metálica. Material com propriedades metálicas. Isso que eu falei com você. Ah, cloreto de sódio tem metal. Mas ele tem propriedade metálica? Né? Aquele sal de cozinha lá, ele tem aquelas propriedades? Ele é maleável? Não, então ele não tem propriedade metálica. Formado por uma mistura de elementos químicos em que o elemento majoritário é um metal. Para quê? Para exatamente ter a ligação metálica. Algumas ligas metálicas são importantes. Né? Aço. E dessas ligas aqui que eu vou apresentar, aço, latão, bronze, ouro 24 quilates, 18 quilates, ouro branco, ouro rosa, solda, eles são importantes para o vestibular, e o vestibular quer que você saiba a composição dessas ligas. Então eu vou colocar aqui a composição, o que forma cada uma dessas ligas. Essa é a parte importante aí, né, de ligas metálicas. O aço, ele é formado de ferro e carbono. Maior parte do aço é de ferro, 99% é de ferro, entendeu? É próximo dessa quantidade. Então, assim, é muita quantidade de ferro para pouca quantidade de carbono. Quando você tem uma variação do aço inox, do aço inox, é porque no aço inox, além do ferro e carbono, você consegue colocar outros elementos. Você coloca cobalto, níquel, entendeu? E isso reduz a capacidade desse aço em reagir com oxigênio, o que deixa essa liga aí durar mais tempo, ou seja, se tornar menos quebradiça, vamos dizer assim, enferrujar menos, né? Então, existem vários tipos de aço, mas viu aço, ferro e carbono, claro que pode mudar essa proporção. Existem vários tipos de aço também. Latão. Latão e bronze têm em comum a presença do cobre. Beleza? O latão ele é formado de cobre e zinco, enquanto o bronze é formado de cobre e estanho. São importantes também na parte histórica, né? Você tem a idade dos metais e você vai ter lá uma grande contribuição de bronze, instrumento utilizado para a produção de alguns instrumentos, né? Na época das cavernas, enfim. Ouro 24 quilates, 18 quilates, ouro branco, ouro rosa, isso gera muita confusão. Tá? A galera acha que o ouro é rosa mesmo, que o ouro é branco, que sei lá, ele é uma espécie diferente de ouro. Não. Todas essas ligas metálicas têm ouro, prata e cobre. Como é que ele vai ficar branco? Aumentando a quantidade de prata. Como é que ele vai ficar rosa? Aumentando a quantidade de cobre. E assim. Então, só pensando nessa proporção, então o ouro rosa vai ser mais barato do que o ouro branco? Sim, porque o cobre é mais barato do que a prata. Sim. O que tiver mais ouro vai ser mais caro? Sim, pensando só na composição, sim, porque o ouro vai ser mais caro do que a prata e o cobre. O que é esse 24 quilates e 18 quilates? Um ouro 24 quilates, você pode substituir quilate por 1 sobre 24.
Então isso quer dizer que 24 quilates é 24 vezes 1 sobre 24, que é igual a 1, que isso é 100%. O que isso quer dizer? Que ele é 100% ouro. Ele é 100% ouro? Não. Ué, é ou não é? Não, não é. Quimicamente não é puro. Porque o ouro, quando é puro, substância pura, a gente chama de ouro nativo, ele é muito maleável. Então você ia fazer um anel de ouro, aí, sei lá, ia encostar alguma coisa e ele já está deformado, né? Então você não consegue dar um formato rígido para ele. Então na questão industrial a gente mistura o ouro com outros metais, normalmente prata e cobre, para ele ter uma consistência rígida. Aí essa porção máxima de ouro que atinge para ele ficar rígido, a gente chama isso de ouro puro, ou seja, o ouro máximo. É como se eu estivesse falando, é a liga metálica com o máximo de ouro que eu consigo colocar, então esse é o ouro 24 quilates. Então 24 quilates é o ouro da mistureba com o máximo de teor de ouro possível. Mas, quimicamente falando, não é só ouro, beleza? Se você for lá na joalheria, lá, enfim, na Stern, a pessoa que estiver vendendo vai te falar que aquilo ali ele é 100% ouro. Mas aí você vai entender que é 100% ouro da mistura máxima. Vamos lá. O que seria ouro 18 quilates, então? 18 quilates, 18 vezes 1 sobre 24, que é igual a 0,75, ou 0,75, que é igual a 75%. Então, ele é 75% da capacidade máxima que consegue colocar de ouro e ele ficar rígido. Beleza? Quando a gente analisa uma joia, né, é vendido uma joia, é considerado a composição da mistura, quanto de ouro ele tem, prata e cobre, a gramatura, quanto de material tem ali, ele é de 70% ouro, tá, mas quanto de ouro ele tem, né? Isso gera um valor. E outro, o design da joia também, isso contribui bastante para o preço, né? Tem certas joalherias que têm um design muito específico para aquilo e só você vai ter aquela joia com aquele desenho, isso requer um certo valor. Por que eu estou falando isso? Porque são termos que volta e meia aparecem nos vestibulares, beleza? Solda. Solda é uma mistura de chumbo e estanho. Importantíssimo aí a solda para os processos industriais, né? Você tem que ligar um material metálico a outro material metálico, você vai utilizar uma solda aí para unir isso. Beleza? Então, that's it, gente. Por favor, me sigam aí nas redes, tá aí meu Instagram, Professor Prazeres, no canal do YouTube. E eu queria deixar aqui meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Deixa o curtir, se inscreva no canal. Se você está preocupado com o vestibular, me siga no Instagram, que lá eu coloco várias dicas, macetes, textos complementares e várias outras informações importantes para o vestibular, beleza? Então, com isso a gente finaliza nossa saga de ligações químicas. Eu deixo aqui meu muito obrigado. Até a próxima.